Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fatorar. Quantas vezes você já lutou com a fatorização ou a fatoração? Na verdade, esse nome pode variar de país para país, não é? Mas o nome fatorar, por exemplo, é utilizado, bem utilizado mesmo no Brasil, né? Mas em outros países você encontra fatorização, você encontra uma variação de nomes para a mesmíssima coisa. Entanto, os nomes mais populares são fatorização e fatoração. Agora, como é que nós fazemos para fatorar, professor? Qual a técnica que nós utilizamos para fatorar muito mais facilmente? Preste bastante atenção, porque você vai entender que isso é básico e fácil, ok? Veja aqui, por exemplo, o que você tem que pensar? Você tem que pensar no seguinte: que número possivelmente daria o somatório de 9? Bom, para 9 eu tenho 1 mais 8, tenho 5 mais 4, tenho mais o quê? 7 mais 2. No entanto, qual destes que eu falei podem multiplicar entre eles e então dar 20? Eu falei, por exemplo, 3 mais 6 dá 9, não é? 7 mais 2 dá 9, mas 3 mais 6, ou seja, 3 mais 6 dá 9, mas 3 vezes 6 não dá 20. Vou fazer na prática aqui para você entender. Veja aqui. Se você fizesse, por exemplo, vamos aqui para trás, né? Se você fizesse 3, né? 3 mais 6 daria 9. 7 mais 2 daria 9. Mas qual a opção? 5 mais 4 daria 9 também. Mas qual dessas opções, temos ainda 1 mais 8, daria também 9. Mas qual destas opções poderia nos dar, se trocássemos o sinal de mais por multiplicação, poderia nos dar o outro número que nós temos aqui, que é o 20 no caso. Qual? 13 vezes 6 dá 18, 7 vezes 2 dá 14, 5 vezes 4, 20. Opa, achamos aqui. 1 mais 8, 1 vezes 8 dá 8, né? E aí, então, nós temos o seguinte, que 5 vezes 4, nós vamos ter 20, ok? Então, é possível nós termos 5 e 4 somando para dar 9 e multiplicando para dar 20, ok? É exatamente isso que nós chamamos de fatoração, ok? Então, vamos lá ao seguinte. Um outro pormenor que você tem que compreender. Note que aqui nós temos x ao quadrado, que vai indicar que isso é uma equação do segundo grau. Quando você tem x elevado a 3, é uma equação cúbica. Quando você tem x elevado a 4, então você tem uma equação a quarta, não é? E assim vai, não é? Então, se você não tivesse nenhum número aqui, automaticamente seria 1, né? Então você teria uma equação do primeiro grau, ok? Do primeiro grau. Então, S2 que nós temos aqui, grosso modo, nós temos exatamente
uma equação indicativa de uma equação do segundo grau. O que você tem que perceber? Você tem que perceber o seguinte: x ao quadrado é igual a x vezes x. Eu posso representá-lo em x ao quadrado será igual a x dentro de um parêntese e x dentro de outro parêntese. Né? E aí eu tenho o seguinte, que se eu quero desfazer isso, né, dando para duas casas, eu vou ter isso aqui, ok? X ao quadrado para duas casas, eu vou ter x e x, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui as duas casas. Primeira casa, segunda casa, ok? Se eu quero ter este x aqui nas duas casas, eu preciso, quanto é que é esse x ao quadrado? É x e x, ok? Por quê? Porque quando eu tenho esses dois aqui, por exemplo, x ao quadrado igual a x vezes x, eu tenho bases iguais e expoentes iguais também, né? Quando eu tenho bases iguais, eu mantenho uma única base e somos os expoentes. Qual é o expoente daqui e qual é o expoente daqui? 1 e 1. Então, nós temos aqui 1. Vamos somar com este 1, vai dar 2. Por isso mesmo aqui, lembrando que esse aqui nós não representamos, então eu vou ter x e x, ou seja, x vezes x, nós vamos ter aí x ao quadrado, porque 1 mais 1 somam e vai dar esse 2 que temos aqui. Então, para distribuirmos x ao quadrado nas duas casas, precisamos de x vezes x, ok? Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte: quais são os dois números que nós vamos ter para somar 9, nesse caso, que na multiplicação vai dar 20. Nós já achamos. É 5 vezes 4. Se é 5 vezes 4, então eu tenho que fazer o seguinte: tenho que ter mais 5 aqui, lembrando que os dois sinais são positivos, então mais 5 aqui, mais 5, ou mais 4 aqui, ok? Mais 5 aqui, mais 4 aqui. E aí o que eu tenho? É exatamente uma fatoração. Só isso, professor? Só isso? Só isso. Ok? Vamos lá para o próximo, ver se você percebe. Vamos desenvolvendo essa característica ablativa. Vamos lá. Se eu tenho aqui x ao quadrado, eu preciso distribuir nas duas casas, não é? Então, primeira casa aqui, segunda casa aqui, ok? Depois, eu vou ter x ao quadrado vai ser quanto? X aqui e x aqui, ok? Ah, professor, agora aqui temos menos e menos. Opa, muito bom. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos precisar ter algo muito interessante. Quais são dois números que poderia dar 5 e ao mesmo tempo na multiplicação poderia dar 14? Seria o seguinte, preste atenção. Se você, por exemplo, tem aqui menos, automaticamente você tem que ter um número maior, né? Então você tem que contar no seguinte: se você fizesse 1 mais 4, você teria menos 1 menos 4, você teria menos 5, ok? Menos 5. Mas menos 1 vezes menos 4 não multiplicaria 14. Então vamos começar pelo 14. Quando for assim, quando estiver complicando para achar o 5, então vai logo para o 14, ok? Quais são os números que possivelmente sua multiplicação daria em 14? Simples. Aí você já pensaria de rápida, né? Em 7 vezes 2. Então, você precisa do seguinte: você vai ter 7, 7 aqui e 2 aqui. Você já reparou que se eu subtraísse de 7, 2, você teria 5? Ok, por isso mesmo. Mas para ter menos 5, você precisava que o número maior fosse negativo. Se o número maior vai ser negativo, então você precisa perceber o seguinte. Aí, se é negativo aqui, você vai ter que ter um positivo aqui, ok?
Por quê? Porque negativo e positivo vai dar negativo, ok? Então eu vou ter 7 menos 2. Agora, se eu multiplicasse menos 7, aliás, 5, né? 5 no resultado. No entanto, se eu for a perceber qual vai ser o sinal do resultado, vai ser do maior valor absoluto. E o maior valor absoluto é o 7, então o menos passa para cá, né? O menos do número maior também vai ser o mesmo do número que vai ser o resultante, ou o produto no caso. Então o que você vai ter depois disso? Depois disso, você vai precisar multiplicar para confirmar. Menos 7 vezes esse sinal aqui, esse parênteses, indica claramente o sinal de multiplicação. Então, vezes mais 2, então você vai ter 7 vezes 2, 14, menos vezes mais é negativo. Um pormenor bem interessante aqui, que você tem que perceber também. Toda vez que você for a multiplicar sinais iguais, você vai ter como resultado positivo. Assim, mais vezes mais são iguais os sinais, então é positivo. Já quando você tiver sinal diferente, aí dá negativo. Se você tiver também aqui mais vezes menos, não importando a ordem, isso é comutativo, então você tem menos, ok? Por quê? Porque são sinais completamente diferentes. Então você tem aqui menos e menos, mais e mais. Então, positivo, positivo, igual, então são positivos. São diferentes, então negativo. É como o quê? É como dizer o seguinte, né? Uma pessoa que não gosta de ouvir, né? Vou fazer assim. Uma pessoa que não gosta de ouvir conselhos, ou vamos trocar o exemplo, né? Vamos fazer assim. Uma pessoa, né? Católica, né, com outra pessoa católica casando, tudo bem, os dois vão se entender, tem a mesma fé. Uma pessoa da igreja adventista do sétimo dia e outra pessoa adventista, aí vão se entender muito bem, positivo. Agora, uma igreja católica, ou seja, uma pessoa da igreja católica com outra igreja com outra pessoa da igreja adventista, católica com adventista, aí então dá numa barreira, um negativo. E uma pessoa da igreja adventista casando com uma pessoa da igreja católica daria um outro problema. Então é basicamente isso, pessoas iguais entendem-se melhor. Pessoas iguais entendem-se melhor. Pessoas diferentes dificilmente se compreendem, ok? Pega esse cenário aí. E aí você vai no seguinte. Ok. Voltamos aqui ao nosso quadro branco, né? Uma folha para você saber que resulta, ok? Então é o seguinte, vamos aqui focar um pouco mais. Penso que esteja melhor assim. Ok. Então, ok, muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, já está faturado? Sim, já está. Eu acho que você percebeu a base. A base é o seguinte, é você ter, né, o mesmo número que vai permitir a multiplicação e a soma para dar o mesmo número, ok? Então você teria o seguinte, tá melhor assim o foco. Você teria o seguinte, aqui, primeira casa, segunda casa, ok? E aí, você teria x aqui. Depois disso, você teria o seguinte, 2, 35, está muito longe, então começo pelo 35. Qual número daria 35? 7 e o 5. Aí o que eu devo pensar? Devo pensar o seguinte, porque 7 vezes 5 dá 35, ok? Mas, para que o resultado seja positivo, aqui na soma, é porque o número maior tem que estar positivo, ok? E o número negativo tem que ser o menor, não é? E aí já era, porque se eu fazer menos 7, menos 5, aí eu tenho o quê? Menos, ou mais 2, ok? Mais 2, porque vai ser menos 7 menos 5, 2,
vai ter o sinal do maior valor absoluto. Lembra? O resultado sempre tem o sinal do maior valor absoluto. Aí vamos para o nosso próximo exercício. Vamos? É só isso, é só isso. Então, vamos lá. X aqui na primeira casa e X aqui na segunda casa. Aí o que eu teria? Eu teria o seguinte, né? Teria o seguinte. 11 e 28. Como é que seria isso? Quando eu penso, por exemplo, em 11 e 28, eu tenho que pensar, por exemplo, no número 7. Na tabuada, quando eu encontro o 7, eu tenho o número 28. 7 vezes 4. Então, 7 aqui, 4 aqui, ok? Se o resultado vai ser negativo aqui, é porque o maior tem que ser negativo. Olha aqui o que eu estou fazendo, né? Menos 7. E aqui eu vou ter mais... mais 4. Mais 4? Na verdade, não, né? Aqui vamos ter menos 4. Desculpa aí. Menos 4. Então, vamos ter aqui menos e menos vai ser mais. Então, 7 mais 4, 11. Negativo aqui. 28. Então, vai ser o resultado de 7 vezes 4. 28. Positivo por quê? Porque negativo vezes negativo é positivo. Então, vamos ter aqui exatamente isso. Vamos para o nosso próximo? Claro. Veja bem. No nosso próximo caso, nós temos aqui x aqui na primeira casa e x na segunda casa. Aí o que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Qual vai ser o número que nós vamos utilizar que vai nos dar 27 na multiplicação e na soma vai dar 12? Bom, já sabemos que os 12 vão ser positivos, porque os dois números aqui estão positivos, ok? Então, eu vou ter o seguinte, preste atenção. Se eu ter, por exemplo, o 3 e o 9, na casa onde eu vou encontrar o 27, na tabuada é o 3 e o 9. 9 vezes 3 vai ser 27. Então, mais aqui, mais aqui. Professor, por que você colocou mais nos dois lados? Porque aqui em cima, no exercício, também tem mais nos dois lados. Aí eu coloco mais, tenho essa autoridade, ok? Então está fatorado. Só isso mesmo. E aí você vem e faz o seguinte. X aqui, entre parênteses, X aqui. Ok? E aí, você faria o seguinte. Vamos tentar nos fixar aqui um pouco mais. Ok. Bonito. Então, x aqui. E aí teremos o seguinte. Qual número vai dar 12 na multiplicação e vai dar 7 na soma? Né? Que é para pensar. Se eu tivesse, por exemplo, o número 3, pensar por exemplo, primeiro na multiplicação. 3 vezes 4 vai dar 12. Mas como os dois estão positivos, o que acontece? Muito bem, positivo para os dois lados. E já está, só isso. Veja como é simples. Vamos seguir. Você teria aqui o seguinte. Você teria entre parênteses e entre parênteses. Ok? Entre parênteses e entre parênteses. Você já fez isso de cabeça? Vamos lá. X. E aí você teria o seguinte, né? X ao quadrado dá x, não é? E aí, qual o número que multiplicaria para dar 24 e ao mesmo tempo somaria para dar menos 10? Aí, um é negativo e outro é positivo. Mas nem sempre você tem que seguir a ordem, né? E aí você
pode começar pelo 24. Então, podia ser assim, qual número nos daria 24? Multiplicando. Seria 6, no caso, e seria 4. Quando eu vou para casa do 6, eu encontro 24. Multiplicando com 4 vai dar 24. Então, 6 vezes 4, 24. Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte. Para que esse seja negativo, é porque o maior está negativo. Então, se o maior está negativo, aí o que acontece? Aqui está positivo, então quer dizer que aqui também tem que estar negativo. Para dar positivo aqui, vê? Eu vou ter menos vezes menos, mais, ok? Aí, então, está resolvido o caso. Depois disso, o que eu tenho aqui, abaixo? Nós temos o seguinte. Lá em cima já está, é rápido. 7 para dar 8. E aí o que nós teríamos? 8 é 1. Se eu multiplicasse 8, vamos fixar aqui, 8 vezes 1, eu teria quanto? Teria 8, no caso. Mas se esse 8 é negativo, é porque os dois terão sinais, os dois terão sinais diferentes, ok? Então, aqui, se o 7, está positivo, é porque o número maior também estará o quê? Estará positivo, ok? Então, estará positivo. Aqui, positivo. Agora, já aqui estará negativo, ok? E então, já está. Do outro lado, vamos ter o seguinte. X nesse lado e vamos ter X também nesse lado. E aí nós teríamos o seguinte, Teríamos dois números que somam 11, mais que ao multiplicar dá 30, Nós vamos ter, por exemplo, para acharmos 30, nós podemos achar com 6 e o 5. E 6 e o 5 são números perfeitos, 6 mais 5 vai nos dar necessariamente 11. No entanto, 6 vezes 5 vai nos dar 30. Então, são números ideais que nós temos que trabalhar. Agora, se os dois sinais são positivos, isso indica que nós também teremos aqui positivo dos dois lados, ok? Vamos para o nosso 10º exercício. Aí nós teríamos x. Eu penso que está ficando cada vez mais fácil, E aí nós teríamos o seguinte, teríamos 3 aqui. Quanto é que seria o número que multiplicaria para dar 21? Seria 3 e seria aqui 7, ok? Agora, o número 4 está negativo, o que indica que o número maior também será negativo. Aí você depende praticamente disso para determinar, ok? Então, se aqui está negativo, é porque 7, é porque esse 3 estará positivo, ok? Então vamos ter aqui mais vezes menos, vai ser menos, que temos aqui 3 vezes 7, 21. E menos 7 mais 3 vai nos dar 4. E aí então resolvemos o nosso caso muito mais facilmente. E aí, pessoal, o que você achou do nosso cartório, nosso conjunto de exercícios? Foram só 10 exercícios diversificados e com isso você pode exatamente ter uma sequência muito melhor de resolução de exercício. Isso poderia te ajudar a resolver qualquer tipo de fatoração, ok? Se ficar alguma dúvida, lembre-se de deixar nos seus comentários e não se esqueça também de dizer o que você achou.